Pessoal, vamos lá, retomando os nossos estudos. Nós encerramos na aula passada a nossa unidade 5, quando discutimos a respeito da prisão, das várias espécies de prisão, das medidas cautelares diversas da prisão, liberdade provisória, enfim, foi uma aula, um conjunto de aulas muito produtivas no sentido da compreensão da prisão. E a partir de hoje nós vamos discutir a nossa unidade 6. Vamos estudar aí os atos probatórios e as medidas cautelares assecuratórias da prova. Nós temos apenas 6 tempos de aula, claro que insuficientes para discutir um conteúdo de tamanha importância, mas dentro do que é proposto para o curso, é possível sim a gente ampliar as discussões nessas 6 aulas previstas aí para o nosso estudo. Pois bem, quando nós tratamos de prova, a gente precisa conceituar o que vem a ser prova. Mas antes disso, acho interessante a gente trazer aqui para o debate um conceito, uma construção do professor Aurélio Lopes Júnior, quando ele fala que o processo penal é um instrumento de retrospecção. E como instrumento de retrospecção, ele se destina a uma reconstrução aproximativa de um determinado fato histórico. Observa-se, então, que o juiz, ele julga no presente um homem e o fato por ele praticado no passado, tendo-se por base também provas que foram colhidas, que foram apresentadas, discutidas no passado, mas projetando os efeitos para o futuro. Tem-se, portanto, em um local de crime, imaginemos um local de homicídio. Então, quem praticou aquele fato, a preservação do local, a colheita dos vestígios, a produção das provas, é mais adiante, é no futuro, que tudo isso será apreciado pelo juiz, submetido ao julgamento. Por vezes, anos, 5, 6, 10 anos, enfim, e projetando ainda mais o futuro no que diz respeito à pena. Observe a importância da prova nesse contexto. E aí eu trago 3 conceitos de prova. Temos outros tantos, optei por trabalhar com esses 3 dentro da nossa disciplina. Então, o primeiro conceito de prova, para o professor Cândido Rangel Dinamarco, prova como atividade probatória consiste num conjunto de atividades de verificação e demonstração mediante as quais se procura chegar à verdade dos fatos relevantes para o julgamento. Observa-se, portanto, que a prova está diretamente ligada à busca da verdade. Para Aurélio Lopes Júnior, prova é definido como meios através dos quais busca-se proporcionar ao juiz o conhecimento aproximado de um determinado fato histórico, reconstruindo-o. Eu gosto desse conceito porque, de fato, a verdade que se busca é a verdade processual, e essa verdade processual é baseada em fatos históricos, mas fatos históricos cujo conhecimento é aproximado. É impossível o juiz reproduzir ou ter um conhecimento na íntegra de como os fatos se deram. Esse conhecimento é aproximado, pautado no conjunto probatório produzido em juízo. Portanto, a verdade que se é discutida é a verdade processual. E o professor Renato Brasileiro diz que prova é a produção dos meios e atos praticados no processo, visando o convencimento do juiz sobre a veracidade ou não de uma alegação, sobre um fato que interessa à solução da causa. Dentro dessa lógica, então, nós temos que as provas permitem esta reconstrução aproximada do fato, e com isso, mais do que reconstruir o fato, essa reconstrução permite que a acusação e a defesa possam sustentar as suas teses, e que o juiz, convencido e ancorado nas provas, possa, portanto, decidir. Veja a importância das provas para o processo penal. E qual que é a finalidade da prova? Pois bem, a prova tem por finalidade viabilizar a verdade processual. Uma vez mais, a partir da reconstrução histórica dos fatos, permitindo então ao julgador
formar a sua convicção e, a partir desta convicção, ancorada na verdade processual, decidir. Esta é a finalidade da prova. Essa prova, como dissemos, ela tem por fim permitir que o juiz decida. E essa decisão do juiz, dentro do processo penal de partes, dentro do processo penal democrático, ela encontra sustentação no princípio da persuasão racional, que é diferente do sistema da íntima convicção do juiz. Aliás, a persuasão racional ela se contrapõe à íntima convicção do juiz. Na íntima convicção, ocorre com jurados, em que eles não só não precisam, como não podem, de fato, justificar o voto. Ali é íntima convicção. Quando nós tratamos do juiz togado, do juiz de direito, nós estamos falando que ele decide de acordo com o seu livre convencimento motivado. Princípio da persuasão racional do juiz. É o que nós encontramos no 297 do CPPM e no 155 do CPP. 297. O juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das provas colhidas em juízo. E, ao considerar cada uma dessas provas, o juiz deve confrontar uma com a outra e verificar se existe uma concordância, uma compatibilidade entre elas. No CPP, a mesma lógica. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Quando no CPPM fala conjunto de provas colhidas em juízo, não resta dúvida que nós estamos tratando de um contraditório judicial. Não podendo, portanto, o juiz fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na fase da investigação. Claro, com a ressalva das provas cautelares não repetíveis, mas ainda assim, elas são submetidas ao contraditório. Observa-se, portanto, a partir dessa parte final do artigo 155, que a prova processual ela tem preferência em detrimento da prova inquisitorial. Então, a testemunha ouvida na fase do inquérito policial militar, do inquérito policial, do procedimento investigatório do Ministério Público, essa testemunha, para que a fala dela tenha, de fato, o efeito de prova, para que possa arrimar uma decisão judicial, essa prova precisa ser produzida em juízo, porque é lá que nós teremos o contraditório, é lá que é possível a defesa e a acusação formular perguntas e esclarecer, portanto, as suas dúvidas. A ideia, então, da persuasão racional do juiz é que a prova tem por fim convencê-lo. Por isso, é denominada de função persuasiva. A função da prova é uma função persuasiva, que ela tem por fim convencer o juiz dos fatos ali praticados. Fonte de provas. E aqui nós vamos discutir fonte de provas, meios de provas e meios de obtenção de prova. Fonte de prova são as pessoas ou coisas das quais se obtém a prova. Designa, portanto, pessoas, designa coisas, e nesse sentido nós temos fontes pessoais e fontes reais. As fontes pessoais, já que nós tratamos a primeira parte aqui de pessoas, nós temos, por exemplo, o oitivo do ofendido, o ofendido, os peritos, o próprio acusado, investigado ou réu, as testemunhas, são fontes de provas. Elas não são a prova em si, são a fonte de prova. E as fontes reais? Documentos, no sentido mais amplo possível. Então, quando você pega o boletim de ocorrência, ele é uma fonte real de prova. A fonte de prova, elas derivam do fato delituoso e, por isso, são anteriores ao processo. Como que ela é introduzida no processo, já que ela é anterior ao processo? Ela é introduzida no processo pelos meios de prova. Então, vamos citar aqui um exemplo. Um roubo a banco. Durante o dia, gerente, funcionários, clientes na agência. Todas essas pessoas que presenciaram esse crime de roubo, todas elas são fontes de provas. Concordam comigo? Uma vez ouvidas em juízo, elas são introduzidas no processo por meio da prova denominada prova testemunhal. Então, elas são fontes de provas.
O testemunho que elas prestam em juízo é a prova testemunhal. Como que ela é inserida no processo penal? Inserida pelo meio de prova. E o que são meios de provas? São instrumentos por intermédio dos quais estas fontes são introduzidas no processo penal. Diz respeito, portanto, a uma atividade que ocorre perante o juiz, com conhecimento e participação das partes, diferente da fonte de prova. Aqui, eu peguei a fonte de prova e trouxe para o processo a partir dos meios de provas. Aqui eu tenho contraditório. Essa prova é submetida ao contraditório. Tem natureza, portanto, endoprocessual. E aí, o exemplo que nós acabamos de citar serve também por meio de prova. Aquelas pessoas que presenciaram o roubo, uma vez ouvidas em juízo, tendo prestado o seu depoimento, esse depoimento é uma prova testemunhal. Portanto, meio de prova. E, por fim, meios de obtenção de prova. São os procedimentos que têm por fim a obtenção de provas materiais. Geralmente, esses meios de obtenção de prova são extraprocessuais. Podem ser realizados por outras pessoas, outros funcionários públicos, e não apenas pelo juiz, diferente do meio de prova. Em regra, são levados a efeitos sem comunicação prévia à parte contrária. Não existe, portanto, de contraditório. Ela se caracteriza pelo efeito de surpresa. Eu trouxe 3 exemplos para vocês aqui. A busca e apreensão é um meio de obtenção de prova. A busca domiciliar, meio de obtenção de prova. A interceptação telefônica é um meio de obtenção de prova. Observe que a busca domiciliar não é a prova em si. Nós vamos estudar busca domiciliar mais adiante. Busca pessoal também mais adiante. Então, a busca domiciliar, a busca e apreensão, a interceptação telefônica, elas são meios que permitem a obtenção de prova. Por isso, a doutrina diz que, geralmente, os meios de obtenção de prova ocorrem no exercício da atividade policial e não em juízo. E aí vamos para o ônus da prova. É um assunto muito interessante porque, durante muito tempo, ouviu-se dizer que o ônus da prova é de quem acusa. Bom, isso não é uma verdade, né? O ônus da prova é o encargo que tem os litigantes de provar, pelos meios admissíveis, a verdade das alegações. Portanto, fica a cargo de quem alega provar o que está alegando, mas a partir dos meios que são permitidos em direito. Portanto, nós vamos encontrar limitações ao ônus da prova. Veremos mais adiante. Nós temos 2 correntes. Uma que trata da distribuição do ônus probante entre acusação e defesa. É a majoritária, é sobre ela que nós vamos nos debruçar. A outra que diz que no processo penal o ônus caberá de forma exclusiva à acusação. E aí nós vamos esclarecer isso a partir do próprio texto de lei. 296 do CPPM. O ônus da prova compete a quem alegar o fato. No CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Então, se o Ministério Público acusa uma pessoa, oferece-lhe a denúncia, alegando ser ele o autor de um crime de homicídio, por exemplo, e apresenta uma arma de fogo que foi apreendida no local dos fatos. As testemunhas dizem que a pessoa que atirou deixou a arma cair e correu, fugiu. Não foi localizada pela polícia. Mas, a partir da arma, do seu número, chegou-se ao registro da arma, e do registro da arma, chegou-se, na versão do Ministério Público, ao autor desse homicídio. Cabe ao Ministério Público provar, estabelecer esse link entre a arma deixada no local de crime e a pessoa. E nesse nosso exemplo, bem simplório, o link que foi estabelecido é: a arma está registrada no nome do fulano. Portanto, oferece-se a denúncia contra o fulano, ou em desfavor do fulano, como sendo autor do crime de homicídio. E a defesa chega e diz que não. Ele não é o autor do crime de homicídio. Ele não participou daquele crime. Bom, ela precisa, portanto, demonstrar essa sua alegação.
E aí a defesa diz o seguinte: de fato, a arma está registrada no nome dele. Mas há 6, 7, 8 meses, enfim, ele foi vítima de um crime de furto e sua arma foi levada. Está aqui o boletim de ocorrência, com data de 6 meses antes da prática do homicídio. Comunicou às autoridades. O que nós temos é que o poder público, o Estado, não adotou as providências para excluir do nome dele o registro da arma. Observe, então, que nós temos os dois polos, acusação e defesa, tendo o dever de provar aquilo que alegam. Mas vamos avançar um pouco mais para nós compreendermos essa questão da defesa. Em que ponto a defesa, até que ponto a defesa precisa provar isso? Qual que é o grau de convencimento que cada uma das partes precisa demonstrar? Ora, a acusação, para que haja condenação, é preciso um juízo de certeza da parte do julgador. O juiz só vai condenar se ele tiver certeza da prática do crime. A presunção de inocência, portanto, ela requer que, para a condenação, o juiz não trabalhe com nenhuma possibilidade de dúvidas. Portanto, para a acusação, nós precisamos de prova plena e convincente. Então, o grau de convencimento a ser produzido pela acusação é o extremo. Prova plena e convincente. E para a defesa? Aqui a presunção da inocência que nós já falamos. E para a defesa? Bom, para a defesa, basta a dúvida. E essa dúvida para a defesa, o juízo de certeza pode ser muito importante para demonstrar a inocência. Mas se ele não consegue apresentar de forma concreta essa inocência, basta que ele gere uma dúvida. E aí eu trago 2 artigos aqui, do CPP e do CPPM. Olha só, o Conselho de Justiça, leia aqui o juiz, quer seja no Conselho o juiz de direito, o juiz militar, absolverá o acusado, mencionando os motivos, a parte positiva da sentença, desde que reconheça não existir prova suficiente para a condenação. Basta que a defesa demonstre que as provas carreadas para os autos pela acusação não são suficientes. E se ela realmente conseguir demonstrar isso e convencer o julgador disso, a absolvição é a medida que se impõe. Veja a importância da dúvida. Quando nós vamos lá para o 386 do CPP, o juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça. Inciso 6. Existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentam o réu de pena. Agora a parte final que é interessante. Ou mesmo, se houver fundada dúvida sobre a sua existência. Então, na dúvida se o réu agiu amparado ou não por uma excludente de ilicitude, a absolvição é a medida que se impõe, porque a dúvida milita em favor da defesa. Para a acusação, em termos de provas, em termos de atos probatórios, essa prova precisa ser plena e convincente. Tranquilo em relação a isso aqui? Importante compreender essas 2 situações aqui, ok? Vamos então um pouco mais, vamos tratar aí da inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos. Eu não falei isso aqui no início, mas deixo aqui para vocês, leitura obrigatória aí desses artigos, ok? 155 a 250 do CPP, 294 a 383 do CPPM. Nós estamos pegando aqui os pontos principais, mas a leitura obrigatória para vocês destes artigos. Pois bem, provas ilícitas. Quando nós discutimos a inadmissibilidade de provas ilícitas, nós precisamos compreender se é realmente preciso vedar no processo penal uma prova ilícita. Uma prova que foi obtida por meio ilícito. Eu tenho uma prova, ela demonstra que a pessoa praticou o crime, mas ela foi obtida por meio ilícito. Eu tenho um homicídio e tem uma pessoa que foi torturada e confessou o homicídio. Portanto, em tese, nada demais em se submeter essa pessoa ao processo de julgamento do tribunal do júri, sendo condenado, que cumpra sua pena, já que ele de fato cometeu o crime. Então, por que não admitir essa prova? É porque nós vivemos sob a égide do Estado Democrático de Direito.
de um Estado de direitos fundamentais, de um Estado que trabalha com garantias. Não poderia esse mesmo Estado que tem o dever de apurar, de levar a apreciação do Estado juiz, desse mesmo Estado admitir que sejam praticados atos ilícitos, praticados atos de coleta de prova, de produção de provas ao arrepio da lei, a pretexto de dar uma resposta para a prática do crime. O Estado precisa também se submeter ao direito, e nós discutimos isso nas nossas primeiras aulas, quando falamos de Estado democrático de direito. Daí eu pergunto para vocês, o direito probatório é absoluto? Certamente que não. Não existem direitos absolutos. E o direito de apresentar provas também não é absoluto. Quando nós pegamos a Constituição, no seu artigo 5º, inciso 56, diz o seguinte: são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Então não é qualquer prova que eu possa apresentar no processo. São apenas aquelas provas que são obtidas por meios lícitos. E aí nós vamos a 3 conceitos importantes: de prova ilegal, prova ilícita, prova ilegítima. O que é uma prova ilegal? É uma prova obtida por meio de violação de normas legais ou de princípios gerais de direitos de natureza material ou processual. A prova ilegal, portanto, ela é gênero, que tem como espécies a prova ilícita e a prova ilegítima. E a prova ilícita é uma prova obtida por meio da violação de regras de direito material, seja ela de ordem penal ou constitucional. Mas, vejam bem, violação de regras de direito material. Por exemplo, uma prova obtida mediante tortura violou norma de direito material. Uma prova obtida com violação de domicílio violou norma de direito material. Uma prova obtida com violação do sigilo das comunicações violou norma de direito material. Observa-se que a violação ocorre no momento da obtenção da prova. De regra, ela é anterior ou concomitante com o processo. É, portanto, a prova ilícita externa ao processo. Ok? No máximo, concomitante. Mas a regra é que ela é externa ao processo. A prova obtida por meio ilícito. E a prova ilegítima? É uma prova obtida mediante violação à norma de direito processual. Por exemplo, oitiva de testemunhas, contrariando o que prevê o CPP ou CPPM. Pessoas que são desobrigadas de depor, pessoas que são dispensadas de depor, o compromisso da testemunha, enfim, ouviu-se a testemunha inobservando a ritualística da norma processual penal, nós estaríamos, portanto, diante de uma prova ilegítima. Uma cariação feita também de forma diversa do que apregoa os 2 códigos de processo penal, o reconhecimento também com a inobservância dos procedimentos do CPP e do CPPM. Geralmente, essa prova ilegítima ela é produzida no processo, mas pode ocorrer também na fase do inquérito. Mas como prova robusta, capaz de influenciar no convencimento do juiz, ela precisa ser produzida no curso do processo. E é possível que uma prova possa ser produzida por meios ilícitos e ilegítimos. Concordam? Eu posso ter, portanto, a prova que congregue as 2 situações, ilícita e ilegítima. Imaginemos, portanto, uma busca domiciliar, sem existência de mandado, e, claro, fora dos casos de flagrante, sem autorização do morador. Eu tenho, por exemplo, então, um crime de violação do domicílio, mas tenho também a inobservância dos requisitos previstos nos artigos 240 e seguintes do CPP. São os requisitos para a realização da busca. Ok? E aí, como que fica a situação das provas em se tratando de crime militar? Olha o que diz o artigo 295 do CPPM. É admissível, nos termos desse código, qualquer espécie de prova, desde que não atente contra a moral, a saúde ou a segurança individual ou coletiva, ou contra a hierarquia e a disciplina. E o que vocês me dizem do alcance desse artigo 295? Porque nós vamos ver já já o artigo 157,
Nós não temos esse artigo 157 sendo replicado no CPPM. Nós temos o 295. Nos termos do Código de Processo Penal Militar, em se tratando, portanto, de crime militar, são admissíveis qualquer espécie de provas. Mas vejam bem, nós precisamos fazer a leitura do artigo 295 à luz do artigo 5º, inciso 56 da Constituição. A Constituição diz que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Então, não é qualquer espécie de prova que se admite no curso do processo penal militar. O regramento é constitucional. A leitura do artigo 295 tem de ser feita à luz do artigo 5º, inciso 56 da nossa Constituição de 88. E aí vamos ao artigo 157 do CPP, que como eu disse para vocês, nós não temos o artigo 157, o conteúdo dele no nosso Código de Processo Penal Militar. E por que não temos? Repetir, uma vez mais, importante a gente ir frisando isso, o nosso legislador, por vezes, ignora a existência de inúmeros jurisdicionados da Justiça Militar, quer seja da União ou dos Estados. Ele ignora a necessidade de se atualizar, sobretudo do ponto de vista de garantismo, o regramento do Código do Processo Penal Militar. E com isso obriga, quer seja em sede de Polícia Judiciária Militar, quer seja em sede de processo penal militar, obriga que se busque no Código de Processo Penal, fazendo um combinado com o artigo 3º do CPPM, valer-se dos institutos da legislação processual penal comum, porque mais garantistas, porque mais coerentes com a atual ordem constitucional. Bem, nós vamos, 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas. E aí, o legislador meio que explica, assim entendidas, aquelas que são obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Olha só, as provas ilícitas, nos termos do artigo 157, elas precisam ser desentranhadas do processo, retiradas do processo. Mas e se a prova for ilegítima? Nós já vimos a distinção de uma para outra. A ilícita viola a norma de direito material. A ilegítima viola a norma de direito processual. E aí nós temos dois entendimentos, duas correntes. Para a corrente majoritária, e inclusive não só a doutrinária, mas a jurisprudência caminha nesse sentido, e com a qual nós nos filiamos, é uma corrente defendida por Aurélio Lopes Júnior, ele diz que o seguinte, que esse termo ilícito, na verdade, engloba também a prova ilegítima. Portanto, o que é inadmissível? Não é só a prova ilícita. É a prova ilícita e a prova ilegítima. E ambas precisam ser desentranhadas, retiradas do processo. Não podem ser consideradas no processo. Uma outra corrente, defendida aí pelo professor Renato Brasileiro, diz o seguinte, que só devem ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, já que o artigo 157 fala de provas ilícitas, e os conceitos são diferentes, ilícita e legítima. Por que ele traz esse entendimento? Ele traz esse entendimento ancorado aí no artigo 573 do CPP, no sentido de que as provas ilegítimas podem ser anuladas, podem ser refeitas. Então, a oitiva de um testemunho que não tem obrigação de depor. Vamos imaginar aí, você vai ouvir um psicólogo em que o militar contou para ele que praticou o crime. Esse psicólogo pode ser ouvido como testemunha? Pode ser ouvido, desde que presente o binômio. Ele quer ser ouvido e o militar que contou a história para ele, ou seja, o investigado, o indiciado ou o processado, o réu, autorizou, então um binômio. Então não tem nenhum problema ser ouvido. Mas imagine que esse psicólogo foi ouvido porque ele quis ser ouvido, mas sem aquiescência, sem autorização da pessoa que confiou nele enquanto psicólogo e relatou os fatos. Essa prova, portanto, é ilegítima, ela fere norma de direito processual. Para Aurélio Lopes Júnior e outros tantos doutrinadores, para a jurisprudência, essa prova ilegítima, ela se amolda ao conceito de provas ilícitas.
Na verdade, o que nós deveríamos ter aqui, que são inadmissíveis no processo, devendo ser dele desentranhado, as provas ilegais. Porque aí sim englobaria as duas. Porque esse é o objetivo do legislador. É não admitir nem a prova ilícita nem ilegítima. Então nós estamos falando de prova ilegal. Mas para o Renato Brasileiro, não. É possível que, nesse exemplo que nós citamos, busque esse militar essa autorização. E uma vez ele autorizando, reface, portanto, aquela prova por meio do depoimento do psicólogo, desta feita devidamente autorizado. Ok? Nós vamos trabalhar, portanto, no sentido de que ilegítima e ilícita estão dentro desse mesmo conceito geral de prova que não se admite no processo. Ok? E aí, eu trago aqui para vocês a lei de abuso de autoridade, que vocês devem ter estudado com o professor, mas é importante a gente tratar nesse ponto aqui. Proceder, artigo 25 da lei de abuso de autoridade, proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Portanto, imaginemos o inquérito policial militar. A prova que é obtida por meio manifestamente ilícito no curso do inquérito policial militar, se provado que de fato ocorreu nos termos do artigo 1º da Lei 13.869, nós estamos diante, em tese, de um crime de abuso de autoridade. E aí, o professor Renato Brasileiro ele diz o seguinte, olha, só haverá o crime se a prova for obtida por meio ilícito. Ele entende que não alcança a prova obtida por meio ilegítimo, ou seja, a prova ilegítima não está abrangida pelo artigo 25. E com qual fundamento? De que é proibido, em termos de direito penal, você fazer interpretação extensiva. É proibido você fazer analogia em mala parte. Portanto, se o legislador, em matéria penal, quisesse também criminalizar a prova ilegítima, ele teria descrito no tipo penal. É uma discussão interessante, que nós só vamos encontrar aí o posicionamento da jurisprudência quando o judiciário for instado a se manifestar diante de um caso concreto, ou seja, no curso de um processo, exaurindo aí todas as instâncias, e aí nós teremos um posicionamento da jurisprudência. Nós estamos tratando de uma lei recente, né? Nós precisamos, portanto, aguardar os fatos que forem acontecendo na vigência dessa lei. Ok? E aí nós vamos entrar na prova ilícita por derivação, ainda dentro da inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos. E a prova ilícita por derivação, essa discussão é oriunda dos Estados Unidos e depois houve um aprimoramento no sentido de que, olha, não se admite a prova ilícita por derivação, que era a teoria do fruto da árvore envenenada, partindo da lógica de que se a árvore está envenenada, se a árvore está doente, certamente os frutos produzidos por essa árvore são imprestáveis. Ninguém seria capaz de desfrutar dos frutos de uma árvore, de que ele sabe estar envenenada. Ninguém comeria esse fruto dessa árvore. Essa é a lógica da prova ilícita por derivação. Mas foi preciso excepcionar algumas situações. É o que nós veremos ainda na aula de hoje, no sentido de mitigar essa proibição da prova ilícita por derivação. Mas é uma mitigação dentro da lei. Prova ilícita por derivação, portanto, eu trago aqui os dois conceitos, temos outros tantos, trago aqui do professor Edilson Mogenor Bonfim, que diz que o seguinte, são provas obtidas licitamente, mas que sejam derivadas ou sejam consequência do aproveitamento de informação contida em material probatório que é obtido com violação de direitos constitucionais do acusado, do investigado, do indiciado, enfim. Essas provas estão igualmente viciadas e não podem ser admitidas na fase decisória do processo. Ou seja, o juiz não pode julgar com fundamento nessas provas, porque essas provas advêm de uma prova ilícita. A árvore envenenada não pode dar um fruto prestável. Renato Brasileiro disse o seguinte, que a prova ilícita por derivação
São meios probatórios que, não obstante produzidos validamente, em momento posterior, encontram-se afetados pelo vício da ilicitude originária, que a ele se transmite, contaminando-os por efeito de repercussão causal. Então, essa prova, a prova em si, ela é produzida licitamente, válida, eu tenho uma prova válida, não é produzida licitamente. A prova é válida, mas quando ela é apreciada, observa-se que ela foi produzida violando direitos, violando a lei. Portanto, repercute, quando do juízo dessa prova, a forma como ela foi produzida. E aí, quando nós pegamos o parágrafo 1º do artigo 157, quando eu disse de mitigar, mas é uma mitigação dentro da lei, não uma mitigação a partir da interpretação de quem vai produzir a prova, o parágrafo 1º diz o seguinte: são inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. Eis a regra. Então, a prova que deriva de um ato ilícito, ou seja, de outra prova ilícita, ela é inadmissível no processo. Mas aí o legislador excepciona, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. E aí, nós vamos trabalhar com três teorias: do nexo de causalidade, da fonte independente e da descoberta inevitável. Mas antes, olha só que o próprio legislador traz o conceito do que vem a ser fonte independente. Lá no parágrafo 2º, considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe próprios da investigação ou da instrução criminal, ou seja, fase pré-processual e fase processual, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. E aí sim, as três teorias. Nexo de causalidade. Olha, é preciso demonstrar que não existe uma relação entre a prova obtida e a violação dos direitos. Vamos pegar aqui um exemplo. Um traficante que é torturado por uma guarnição, e aí ele fala onde está escondida a droga. Está num lote vago, enterrado, em tonéis, enfim, tantos tonéis. Depois de torturado, ele conta onde está a droga. Essa droga é uma prova da mercancia de substância entorpecente. Essa droga, essa quantidade de droga apreendida, é a prova de que, de fato, estamos diante do crime de tráfico de drogas. Quando essa guarnição que torturou chega a esse local, ela observa que já há uma outra guarnição buscando pelas drogas, inclusive com cães farejadores, o pessoal já cavando. E aí ela pergunta: o que vocês estão procurando aqui? Não, nós estamos procurando droga. Mas como é que vocês sabiam? Se eu estou com uma pessoa que é proprietária da droga e que me disse onde estavam as drogas, como é que vocês ficaram sabendo? E essa outra guarnição vai e diz: olha, nós fizemos uma abordagem, um veículo, um Uber, um táxi, um ônibus, enfim. E a pessoa abordada estava com uma caderneta, e essa caderneta trazia toda a contabilidade do tráfico de drogas. Essa pessoa disse que essa caderneta era de um familiar, apontou qual era o familiar, e na caderneta tinha o endereço onde a droga estava enterrada. Observa que não existe um nexo de causalidade entre a obtenção dessa droga, essa prova material da mercancia de entorpecentes, com a tortura praticada contra esse indivíduo. Há de responder a guarnição pela tortura, mas essa prova, portanto, válida. E a fonte independente está intimamente ligada à teoria do nexo de causalidade. É preciso demonstrar, claro, de forma inequívoca, que essa prova, apreciada em juízo, ela é oriunda de uma fonte autônoma. Por ser uma fonte autônoma, ela não se insere, nesse sentido, na mesma linha de desdobramento das informações obtidas de forma ilícita. É preciso demonstrar, no que diz respeito à fonte independente, que, olha, essa prova, embora tenha sido praticado atos ilícitos que conduzem a ela, a obtenção dessa prova, ela independe desse fato ilícito.
serve aqui o mesmo exemplo que acabamos de citar, das duas munições. Vocês concordam que, independente da tortura praticada contra o indivíduo para que ele contasse onde estavam os tonéis, onde estariam, né, os tonéis de droga, de maconha, enfim, independente dessa prática da tortura, vocês concordam que chegaria-se a essa droga e elas seriam localizadas e apreendidas a partir de uma outra fonte, sem nexo nenhum, uma fonte independente, uma fonte autônoma em relação à primeira, que adveio da prática da tortura. E, por fim, a descoberta inevitável. No que diz respeito à descoberta inevitável, essa fonte derivada da ilícita, ela seria produzida de qualquer modo, independente da prova ilícita originária. Essa prova, portanto, tem validade em juízo. Vamos pegar um exemplo para ficar fácil aqui. Exemplo de atividade operacional. A mesma guarnição torturou o indivíduo. E notícia de que havia armas, né, sendo traficadas, enfim. E esse indivíduo, depois de torturado, ele conta que, de fato, ele atua no contrabando de armas e indica, inclusive, onde essas armas estão guardadas. E a guarnição vai lá e faz uma apreensão aí de 50 pistolas 9mm, por exemplo. Uma grande apreensão. Mas esse indivíduo foi torturado para falar onde estavam essas armas. Leva esse indivíduo para a delegacia. Quando chega na delegacia, a Polícia Civil informa que há uma investigação a respeito desse contrabando, desse tráfico. E ela informa que a interceptação telefônica apontava para o autor. E esse autor, nessa interceptação telefônica, em dado momento, ele diz que pode deixar que eu vou passar para você, que é o seu comparsa, o local onde eu guardei as armas. Observa que essas armas seriam descobertas independente da tortura. Nós estamos diante, portanto, da descoberta inevitável. Não existia nenhum outro meio de esquiva da parte do autor desse crime, porque a polícia já estava investigando. Ela já tinha uma interceptação telefônica que apontava quem era o autor. E esse autor já havia dito: vou falar com você onde que eu guardei as armas. Já falou para o seu comparsa. Então a polícia chegaria nessas armas inevitavelmente. Ok? Importante compreender essas três teorias. E aí o artigo 157, parágrafo 5º. Vocês farão a leitura dele todo, nós fizemos aqui o primeiro e segundo. Parágrafo 5º. Isso aqui é interessante. Que o juiz, que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível, ou seja, o juiz que determinar o desentranhamento da prova, a retirada da prova dos autos, esse juiz não pode proferir sentença ou acórdão. Porque, mesmo que retirada dos autos, quem teve contato com a prova, não tem como você retirar aquilo da cabeça, da memória, da percepção do julgador. Ele teve contato com a prova, viu que ela era uma prova até robusta, capaz de levar um decreto condenatório, mas era uma prova ilícita por derivação. Então, a prova era lícita, mas a forma como ela foi obtida era ilícita. Ela tem que ser retirada dos autos, mas ele já teve contato com ela. Portanto, no 157, parágrafo 5º, esse juiz ele não pode sentenciar, quer seja no primeiro grau ou no segundo grau, como o próprio artigo fala aí do acórdão. E aí, meus amigos, vamos para a cadeia de custódia, já caminhando para o final da nossa aula. A cadeia de custódia está prevista aí nos artigos 158A, 158B, 158C, 158D, 158E, 158F, cuja leitura obrigatória para vocês. Esses artigos foram inseridos no Código de Processo Penal no ano passado pela Lei 13.964. Ok? Mais uma vez, o Código de Processo Penal Militar trata da cadeia de custódia? Não, ele não trata da cadeia de custódia. E por que não trata? O legislador, uma vez mais, ignora a existência de uma legislação específica que é aplicável aos militares, quer seja da União ou dos Estados. Como nós fazemos, então, já que não está previsto um CPPM?
deve-se observar o que está previsto no CPP, no que diz respeito à cadeia de custódia, em razão dos objetivos da cadeia de custódia. O que é a cadeia de custódia, portanto? Ele é um mecanismo que tem por fim assegurar a autenticidade das evidências coletadas e examinadas. Por quê? Porque ele elimina a possibilidade de adulteração e, mais do que isso, permite que o juiz ele seja capaz de chegar exatamente em uma decisão ancorada naquela prova que foi coletada quando da prática dos fatos. Mesmo que essa decisão venha a ser prolatada 2, 3, 4, 5, 10 anos depois, mas essa decisão ela é ancorada numa prova que foi coletada à época dos fatos. É, portanto, nesses termos do conceito, uma formalização de um procedimento destinado a manter e documentar a história cronológica de uma evidência, eliminando possíveis interferências que possam colocar em dúvida o resultado probante e permitindo que se tenha o controle da evidência coletada no local de crime até a sua utilização final em juízo. Portanto, aquela cápsula de munição que foi apreendida no local de homicídio, aquela faca, aquela arma, aquela droga que foi apreendida, aquele veículo que foi apreendido, aquela roupa que foi apreendida, é preciso se preservar a fim de que não sofra nenhum tipo de interferência, não só intempéries da natureza, enfim, mas interferências, inclusive humanas, de sorte que, quando o juiz for julgar, ele tenha certeza que a prova que ele está discutindo é exatamente a prova que advém de uma evidência coletada no local dos fatos. Artigo 158-A. E aí ele traz o conceito legal do que vem a ser cadeia de custódia. Cadeia de custódia, à luz do 158-A, é, portanto, um conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio, coletado em locais ou em vítimas de crimes. Com qual objetivo? Rastrear sua posse e manuseio a partir do seu reconhecimento até o seu descarte. Estamos, portanto, no artigo 158-A, diante do princípio da autenticidade da prova. E aí, eu pergunto a vocês, quando que se inicia a cadeia de custódia? A resposta está lá no artigo 158-A, parágrafo 1º. Ela se inicia, com preservação do local do crime. Preservação do local do crime é uma das ações das mais relevantes para o processo penal, sobretudo no que diz respeito a alguns crimes. Não é possível a gente discutir um crime de homicídio em que o local não foi preservado. E essa preservação do local de crime ela ocorre, de regra, com a atuação da polícia militar. A polícia mais próxima é a polícia de rua, é a polícia que está no fronte, na ponta da linha. Portanto, o policial militar ele tem de ter conhecimento de preservação do local de crime. Não é o nosso conteúdo, nós vamos aprofundar nesse conhecimento de local de crime. Mas ele precisa compreender isso. E em grande medida, como eu disse, ela ocorre pela PM. E ela consiste em quê? Na manutenção do estado original das coisas até que a perícia chegue ao local. Preservar o local de crime é mantê-lo tal qual encontrado. É claro que temos situações que podem inviabilizar. Então, você está num local de crime de homicídio, você tem cápsulas espalhadas 5, 6, 10 metros, cápsulas de vários calibres. Não dá para você recolher aquela cápsula ali, porque, além da cápsula, a perícia precisa compreender onde elas estão, para a partir dali definir, inclusive, distâncias, número de atiradores, quantidade de armas utilizadas, enfim. Mas está ventando e, armando uma chuva, aquelas cápsulas elas serão, portanto, levadas. Preservar o local nessas condições, tal qual você encontrou, torna-se difícil. Você precisa, portanto, circular o local. É aquele giz amarelo.
que toda guarnição tem de ter? Ah, mas eu não tenho um giz amarelo. É um pedaço de telha, meu amigo, que você vai encontrar. É uma pedra que você vai encontrar. Você precisa fazer uma marca naquele local onde você está recolhendo aquele cartucho e informar para o perito. E descrever no seu boletim de ocorrência por que você recolheu o cartucho. Mas em situações normais, você não pode coletar nenhuma evidência que você encontra no local de crime. Você precisa preservá-lo. E aí, deixo para vocês baixarem lá no site da Senasp, do Ministério da Justiça, mas baixe mesmo, que é importante para vocês, tá? Portaria número 82 de 2014. Vou repetir. Vocês vão baixar no site do Ministério da Justiça, /Senasp, a portaria número 82 de 2014. E lá vocês vão estudar o conceito de área imediata, área mediata e área relacionada. Estas áreas guardam relação com a preservação do local de crime, portanto, de conhecimento obrigatório para vocês. O segundo, então, inicia com a preservação do local de crime. Depois, ela inicia-se com procedimentos policiais. Quando nós falamos de procedimentos policiais, nós estamos trabalhando a atuação policial que pode decorrer de operação, pode decorrer do levantamento de informações para fins repressivos ou preventivos. A polícia, nessa situação, imagine, ela depara com vestígios relacionados à infração penal. Portanto, inicia-se ali a cadeia de custódia. Em uma, ela chega no local de crime e preserva o local. Na outra, ela depara com vestígio. Imagina, portanto, uma guarnição do batalhão de polícia rodoviária a bordo de um veículo na rodovia. E no interior desse veículo, porta-malas, ele encontra ali uma roupa suja de sangue, sangue dentro do carro, uma faca suja de sangue. E ele não tem ainda a certeza de que foi praticado um crime ali. Mas ele tem vestígios que, numa primeira análise, podem perfeitamente estar relacionados à infração penal. A partir desse momento, desse procedimento policial, de uma blitz, de uma abordagem, inicia-se a cadeia de custódia. E, por fim, a cadeia de custódia inicia-se também com procedimentos periciais. Aí, quando nós falamos de perícia, nós estamos falando de trabalho técnico, que advém aí do recolhimento e análise do vestígio. Essa atividade pericial é que viabiliza a produção da prova. Então, coleta o vestígio, analisa esse vestígio e apresenta um laudo. Estamos diante, portanto, da prova. Ok? A importância desse tema, cadeia de custódia. E o artigo 158-A, parágrafo 2º, diz o seguinte: o agente que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação. E quando fala que o agente que reconhecer, nós estamos trabalhando com tirocínio policial, com tino policial, com a experiência, com a competência, mas, sobretudo, com a responsabilidade que cada policial precisa ter, cada agente de segurança precisa ter, no sentido de viabilizar a proteção, a preservação dessa prova, dessa evidência, a fim de que ela possa se constituir em provas. E, por vezes, a atividade policial trabalha muito pensando em provas no sentido de viabilizar um decreto condenatório. Mas uma prova preservada pode perfeitamente demonstrar a inocência de uma pessoa. É importante, portanto, preservar o local de crime. É importante, portanto, no exercício de uma atividade policial, quer seja uma blitz, quer seja de uma abordagem, enfim, ao deparar com algum vestígio, alguma coisa, algo que possa demonstrar, cuidar-se de vestígio da parte de uma infração penal, iniciar-se ali a cadeia de custódia. Fica, portanto, responsável por sua preservação, até, claro, que seja recolhido. E nós vamos ver aqui as etapas desse rastreamento do vestígio para a gente compreender melhor. Quais são as etapas do rastreamento do vestígio na cadeia de custódia?
está lá no artigo 158-B. E aí nós vamos falar de cada um deles de forma bem básica. Não é objeto nosso investir no aprofundamento em relação a esses pontos. Pois bem, a primeira etapa do rastreamento do vestígio na cadeia de custódia é o reconhecimento. O que é o reconhecimento? É um ato que permite distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial. Então, você chega num local e você encontra cápsulas 380, 9mm, .40 espalhadas, você tem o corpo. Você precisa preservar aquele local. Mas quando encontrar essa cápsula já distante, você distinguir que essa cápsula é um elemento de potencial interesse para a produção da prova pericial. O isolamento. O isolamento é o ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado. Eu disse para vocês, o acesso vocês precisam ter a portaria de número 82 de 2014 da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Vocês vão distinguir esses conceitos nessa portaria. A fim de preservar esse vestígio no local de crime. Por exemplo, crime de homicídio, uma pessoa encontrada, uma pessoa foi morta dentro de um quarto. Você tem que preservar o quarto. Você também preserva a casa, ninguém entra na casa. Aí você encontra na garagem uma faca suja de sangue. Você preserva também essa garagem. Você preservou, portanto, todo o lote, todo o terreno, a partir de um cômodo onde o corpo foi encontrado. Uma outra etapa, fixação. O que é a fixação? É a descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito. Aí você deve descrever posição na área de exames, ilustre com fotografias, filmagem, croquis. Ser indispensável a sua descrição no laudo pericial, produzido pelo perito. O perito tem a obrigação de fazer. E do ponto de vista de polícia militar, de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, como que fica a atuação na fixação? Boletim de ocorrência. A par do trabalho pericial, da perícia de local, da presença, vamos pegar aí o caso de homicídio, dos agentes da Polícia Civil, da Delegacia de Homicídios, a par de toda essa atuação, você precisa descrever no seu histórico o que de fato você viu em termos de vestígios. E a coleta? A coleta, claro, é o ato aí de recolher o vestígio visando submeter a análise pericial, respeitando as suas características e natureza. Então, a forma como vai ser coletado, nós vamos ver que mais adiante o acondicionamento, depende do que você está coletando para se definir onde será acondicionado esse vestígio. Então, no caso do cadáver, desse exemplo que nós citamos da casa aí, que está dentro de um carro, dentro de uma casa, enfim, a coleta é a retirada desse cadáver. No caso das cápsulas de munição, a coleta é a retirada dessas cápsulas de munição. Colocada num saco plástico, é lacrado, é numerado, tem de ter identificação de quem coletou, porque para se permitir rastrear desde o reconhecimento, passando pelo isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, até o seu descarte. Ok? Então, a coleta nós já compreendemos do que se trata. E o acondicionamento? Bom, o acondicionamento é um procedimento por meio do qual o vestígio coletado é embalado de forma individualizada de acordo com suas características. Quais características? Físicas, químicas, biológicas, permitindo uma posterior análise. Nesse envelope, portanto, como eu disse para vocês, é preciso constar data, hora, nome de quem realizou a coleta e de quem é responsável pelo seu acondicionamento. E a sexta etapa, transporte. Transporte é o ato que permite aí transferir o vestígio de um local para o outro. Claro, utilizando as condições adequadas. Quando você recolhe um corpo, portanto, um cadáver, ele tem que ser recolhido no carro apropriado, o denominado rabecão.
Ele é apropriado para a coleta daquele tipo de material. Você chega num local de crime contra o patrimônio, os peritos vão coletar ali as impressões digitais, vão coletar materiais que são deixados no local, vai ser transportado de acordo com o material que é coletado. Coletado, acondicionado, ele precisa ser, portanto, transportado. E aqui, olha só que interessante, nós temos uma distinção. Na cor azul, nós estamos trabalhando com a fase externa da cadeia de custódia. Então, reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento e transporte, estamos trabalhando com a fase externa da cadeia de custódia. Recebimento, ele marca a fase interna. Então, recebimento, processamento, armazenamento e descarte, fase interna da cadeia de custódia. O recebimento, portanto, ele é o ato formal de transferência da posse do vestígio que deve ser documentado com o maior número de informações possíveis, mas ele tem de ter informações referentes ao número do procedimento, a unidade de polícia judiciária responsável, o local de origem, o nome de quem transportou esse vestígio, código de rastreamento, a natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura, identificação de quem recebeu, enfim. O recebimento é um momento crucial da cadeia de custódia, porque nós estamos, a partir daí, submetendo esse vestígio a uma guarda, mas com o fim de ser analisado, com o fim de fazer com que esse vestígio constitua-se em prova. E aí nós vamos para o processamento, que é exatamente esse exame. O processamento é o exame pericial. É a manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas, químicas. Com qual objetivo? Com o objetivo de obter um resultado desejado, que deve ser formalizado em um laudo. Esse laudo é produzido, portanto, pelo perito. E aí, eu deixo para vocês aqui, mais uma vez, lá no site da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, a respeito de perícias, para quem quiser aprofundar, é importante, interessante você dar uma lida nisso. Existe lá estou chamando aqui de manual, tem 243 páginas, que ele traz uma série de conceitos, orientações, ele é bem procedimental, o nome dele é Procedimento Operacional Padrão. É voltado especificamente para as perícias criminais. Vale a pena você, como oficial de polícia, responsável por conduzir investigações, responsável por orientar os militares que eles são subordinados no dia a dia, em relação à atividade finalística, né? É importante que você compreenda como que funciona o trabalho da perícia. Porque quando a gente conhece o trabalho executado por outro, a gente consegue não só dar valor, mas enxergar a importância do meu trabalho para que o outro possa fazer o trabalho dele. Se eu não tenho um isolamento a contento do local de crime, certamente eu não terei um processamento a contento do vestígio que foi coletado. Ok? E o armazenamento? O armazenamento é um procedimento referente à guarda. Guarda em condições adequadas do material a ser processado. Esse é guardado não só para ser processado, mas ele é guardado também para a realização de contraperícias. Então, foi periciado, pode ser que haja necessidade de uma nova perícia. Ele é guardado, então, para contraperícia, para fins de descarte, ele é vinculado ao número do laudo correspondente. Então, quando nós pegamos, por exemplo, o cadáver, no local de crime de homicídio, ele é armazenado onde? Ele é acondicionado na geladeira. Quando nós pegamos, no que diz respeito a um crime militar, uma arma apreendida, ela é armazenada onde? Na seção de armamento e tiro. Quando nós pegamos um livro que foi objeto de um crime, de adulteração, enfim, ele é armazenado onde? De regra, no almoxarifado, ou no local que foi definido pela autoridade. Mas é preciso ter condições de estar armazenado em um local que permita produzir uma contraprova. Um local que permita ter a certeza de que quando o juiz for julgar, tendo aquele laudo em mão,
esse laudo é fruto exatamente daquele material que está armazenado, daquele vestígio que permitiu a produção da prova. E, por fim, o descarte. O descarte é um procedimento referente à liberação desse vestígio. Claro, tem que se respeitar a legislação vigente. E, quando pertinente, quando for o caso, é preciso de autorização judicial. E aí, eu deixo para vocês a leitura do artigo 191 do Código de Processo Penal Militar, que trata da restituição de coisas. Imagina uma arma que foi utilizada numa troca de tiros por uma guarnição, essa arma foi apreendida, 2, 3 armas apreendidas, então já teve a fixação, coleta, condicionamento, transportou, a Polícia Civil recebeu lá no Instituto de Criminalística, e aí foi feita a perícia, ou seja, no processamento já se fez análise, já se periciou, já temos um laudo, já está armazenada, aí eu vou para o artigo 191. Quando essa prova, quando essa coisa apreendida, desde que ela não seja irrestituível, não interesse mais ao processo e que não exista dúvida quanto ao direito de quem está reclamando, a autoridade de polícia judiciária militar ou a autoridade judiciária, conforme o caso, pode fazer a restituição. Portanto, a arma que está apreendida, se ela não for mais de interesse do processo penal, se o laudo for suficiente para suprir, pode ocorrer o seu, entre aspas, descarte, no sentido de restituição. Ok? E aí, em relação à coleta, eu destaco para vocês o artigo 158C, que diz o seguinte: a coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares. Então, a regra é: policial militar reconheceu o vestígio, isola o local, porque a coleta, nos termos do 158C, deve ser feita preferencialmente por perito oficial. Claro que quando eu não tenho perito oficial, na próxima aula nós vamos discutir essa questão, nos termos do artigo 159, eu posso me valer do perito designado para aquele ato. Mas, de regra, eu devo utilizar o perito oficial. Ok? E aí nós encerramos por hoje a nossa aula. Na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar as perícias e exames, o interrogatório, o oitivo do ofendido, a inquirição de testemunhas, o reconhecimento e a acariação. Participe dos nossos fóruns, tire suas dúvidas e vamos adiante.